E assim, o meu sonho era ser mãe, né? Eu falei, não, se eu der um filho para ele, então talvez melhore, né, o meu casamento, porque eu não queria separar, Sim, né? Nos primeiros anos eu não queria, sim, mas sim. depois. E assim, eu não conseguia engravidar e eu sempre sonhei desde criança em ser mãe de menino. Sempre. Falava com Deus, nossa, eu quero um filho homem, né? Porque como eu sofri abuso na minha infância, eu tinha muito medo de ter uma filha mulher e acontecer com ela, Com ela. e ela sofrer Sim, abuso, sim. né? Dele, né? Sim. É, de sofrer abuso como eu fui Ah, o abusada. outro, Isso. sim, sim. Tem um detalhe que eu me esqueci. Eu guardei esse meu segredo, né? Que eu fui abusada na infância. Mas antes de casar com ele, eu contei pra ele. Você contou pra Contei ele? porque ele falou, acho que uns 15 dias antes do casamento, ele falou assim: Olha, se você tiver algum segredo, você tem que me contar, porque a gente vai casar, eu vou ser seu marido, eu quero Sim. casar com você sem nenhum segredo. Hum. E aí eu. Desculpa. Não, pode E falar. aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu fui abusada na infância, mas não conta pra ninguém. Ele me ouviu, ele, não, jamais, não vou contar. E me ouviu, né? Sim. Me abraçou e tudo. E aí eu trabalhava ainda com aquela senhora idosa, eu fui trabalhar. Quando eu cheguei, ele estava na minha casa. E ele contou para os meus Ah, pais, meu Deus. isso antes de casar. Meu Meu pai e minha Deus. mãe soube através dele que eu tinha sido abusada. Isso para mim foi muito. Então foi um sinal também. Sim, com certeza. E assim, eu cheguei, a minha mãe estava chorando, o meu pai estava assim, num jeito que eu nunca tinha visto, e eu falei, gente, o que aconteceu, né? E eu pensei, Sim. mas eu não estou fazendo nada errado. E aí ele, eu contei para os seus pais, porque você precisa de ajuda, eu quero que você case liberta desse trauma. E assim, eu senti muita vergonha, sabe? Nossa. Porque era um segredo meu, eu acho que eu iria contar no momento certo, Sim, sim. né? E assim, meu pai, ele ficou muito mal. Ele quis saber quem era a pessoa. Eu falei para ele, ele lembrou vagamente quem Sim. era a pessoa, minha mãe. E aí eles entenderam por que que eu fui uma menina tão agitada, né? Sim, sim. Então, assim, mas eu fiquei muito mal dele ter contado. E detalhe, ele usou muito. Foi a primeira, assim, eu acho que foi a primeira decepção, não foi nem o tapa na Sim, cara. sim. Foi essa, né? E ele expôs o meu segredo, assim. Sim. Porque eu pensava assim, não, como ele é pastor, eu posso contar qualquer coisa para ele. Outro erro que, né, a Sim, gente, sim. a gente tem que saber com quem a gente se aconselha, né? Isso. Meu pai e minha mãe ficou muito mal, sabe? De saber que a filha deles tinha sido abusada e guardou, né, tantos Sim. anos. Mas aí a gente colocou uma pedra, nunca mais tocou-se nesse assunto, né? Eu falo que hoje eu estou curada. Eu já ajudei muitas pessoas que passou por abuso na infância, Sim. né, que vieram conversar comigo. Então, assim, Deus usa também essa parte para ajudar pessoas, né? Eu não tenho nenhum trauma Sim. desses abusos. E aí foi passando, né, meu casamento com ele. Meu sonho era ser mãe de menino, para não ter uma filha mulher e ela ser abusada, né? Eu Sim, tinha. sim. E eu não consegui engravidar e eu fiz um voto com Deus. Eu me lembro que, porque assim, mesmo que ele me obrigava a orar, mas eu orava quando ele me obrigava, mas eu tinha o meu momento que era eu Isso. e Deus. Isso aí ninguém nunca Sim. tirou de mim, né? Ele me obrigava a jejuar junto com ele, eu jejuava, mas eu tinha o meu momento que eu fazia o meu próprio, era eu e Sim. Deus. Nisso aí ele não conseguiu tocar, é o que eu falo que foi isso que me sustentou todos esses anos, sabe? E um dia eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu quero ser mãe de menino. E se eu me der um filho homem, ele vai chamar Emanuel Felipe, né? Eu lembro que eu fiz esse voto com Deus, né? Sim. E no outro mês eu estava grávida. Eu fiquei Hum. 3 anos tentando, não consegui. No outro mês eu estava grávida, né? E foi uma gravidez muito tranquila, sabe? Assim, Sim. Deus esteve comigo do começo ao fim. Quando eu fui contar para ele que eu estava grávida, ele surtou. Meu Ele Deus. surtou, ele quebrou a casa, ele falou: "Eu não acredito que isso aconteceu. Eu não queria ser pai", né? E aí ele falou palavras muito pesadas, sabe? E eu falo que assim, o meu filho, desde o ventre, o meu filho sentiu essa rejeição, porque o meu filho nunca foi apegado a ele, né? E ele falou coisas muito absurdas, assim, sabe? Sim, sim. Ele falou até em fazer DNA. E eu, Meu Deus. e eu falei, pode fazer, né? Pode fazer. Então, assim, foi uma gravidez conturbada pelo casamento que eu tinha com ele, mas fisicamente foi muito abençoada, sabe? E eu falei pra ele, eu falei, olha, eu fiz um voto com Deus, o nome do nosso filho vai ser Emanuel Felipe. Ele falou, como você sabe que vai ser homem? Eu falei, porque Deus falou comigo que vai ser homem. Ah, você é louca. E quando eu fiz o ultrassom, né, eu lembro, eu falei, olha, é um Sim. menino. Né? Ele não me acompanhou em nenhuma consulta, em nada. Minha filha que ia comigo. Ela Meu tinha 6 Deus. aninhos já. Sim. É um menino. Aí ele falou, então tá bom.
né? E foi, assim, uma gravidez difícil. Na gravidez, eu descobri a primeira traição dele, né? Estava grávida, ele viajava, né? Ele fazia algumas viagens Sim. e ele tinha um computador que ele deixava em casa e quando ele chegava, ele ia para esse computador. Eu estava grávida de 8 meses. E ele ficava ali às noites nesse computador. E na época eu não sabia mexer, era a época do Orkut, computador. Sim. E ele falava que estava jogando, né? Chegava da igreja, já ia pro Sim. computador. E eu, grávida, já tinha uma filha de 6 anos, né? Sim. E eu não queria saber dele também, porque eu já, né? Eu já estava muito ferida. E ele passava as noites na frente desse computador. Um dia o nosso líder da igreja ligou para ele à tarde, um dia à tarde, e ele saiu correndo e deixou o computador aberto. E ele não deixava. E ele saiu correndo e deixou. Eu passei da cozinha para a sala, que na sala ficava o computador. Quando eu passei, caiu uma mensagem, né? Fez o barulhinho da mensagem e eu voltei, porque eu vi uma fotinha de mulher. Aí eu falei, uai, será o que que é, né? Eu sentei, aí eu consegui abrir as conversas, eu não sabia mexer, mas eu falo que Deus, quando Ele mostra pra gente, Ele dá sabedoria, Sim. né? Porque eu não sabia nem ligar o computador. E eu cliquei e abri todas as mensagens. Ele estava conversando com uma mulher de São Paulo. Já tinha muito tempo, já assim, uns 3 meses, eu acho. Sim. E ele estava marcando encontro com ela. E ele dizia pra ela, tinha toda a conversa dos dois. Ele dizia pra ela que ele era solteiro, que ele morava com os pais dele, que ele era pastor, que ele estava procurando uma esposa. E assim, eu li tudo. E essa mulher fez umas transferências bancárias pra ele na época. Era Olha TED, só. né? Que fazia, não tinha Pix nem nada. Era. Fez, ela transferiu um valor em dinheiro pra ele que ele tinha prometido ir em São Paulo conhecer ela. E assim, ela mandou fotos pra ele, era uma mulher mais velha que ele. Sim. E eu li aquilo tudo, eu falei, eu não Enganando acredito. a mulher. Tá... Meu E assim, quando eu fui lendo, sabe, assim, meu coração disparou, eu falei, mas eu não acredito. E assim, até as pessoas me julgam, porque no vídeo que eu contei no outro canal, eu falei assim, ele é pastor. As pessoas falam assim, mas ele te batia. Sim, ele me batia. Então, além de ter o agravante dele me bater, eu ainda descobri a traição, traição. né? É. Então, eu falei assim, não, agora realmente. Sim. E assim, eu estava com 8 meses de grávida, minha barriga enorme. Eu peguei o computador e joguei no quintal e quebrei tudo, sabe? Assim, eu surtei. Nossa. Eu surtei. Sim. E passou uma meia hora, ele chegou, ele já foi direto pro computador. Ponto computador. Ele olhou, cadê meu computador? Falei, tá lá no quintal. E ele falou, o que que você fez? Eu falei pra ele, o que que você fez? Você estava me traindo. E ele começou a chorar e disse que não, e ligou pro líder dele, ligou pro meu irmão na época. Olha só. E chorava, assim, sabe? Chorava e jurava diante de Deus. Ele tinha um tal de diante aqui, vem aqui, Olha só. né? E meu irmão foi lá e falou, não, não é assim. E eu, como eu quebrei o computador, não tinha prova. não tinha provas, né? E ele chorava, e assim, o nosso líder foi na minha casa, né? E Sim. conversou comigo, e, assim, a minha briga com ele foi muito grande, eu lembro que eu fugi dele, ele me agrediu, isso tudo antes do nosso líder Sim. chegar, sabe? E conversou, e assim, ninguém acreditou, Olha só. não tinha provas, né? E ele chora pelo estado que ele ficou, quem olhasse para ele não acreditava. Era. Não tinha como, eu falo, não, esse homem desse jeito, não. Então, e aí passou, né? Passou, meu filho nasceu. E sim, meu filho nasceu lindo. Foi um parto normal, sem dor. Quando Deus abençoou, abençoou mesmo. Eu abençoava meu filho no ventre, né? Chamava ele pelo nome, Emanuel. E assim, Deus providenciou tudo. Ele